Graça e paz, igreja. Graças a Deus por essa oportunidade. Manhã gostosa. Tempinho fresco, mas não tão frio. Bom para estarmos na casa do Senhor, um juntinho do outro, como as ovelhas se deitam. Quem já viu um rebanho de ovelha dormindo? Uma encosta as costas na outra para aquecer, né? Assim deve ser os crentes, um aquecendo o outro, com cuidado, com amor. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu quero convidá-los à leitura de Efésios, dando continuidade à exposição do livro de Efésios. Hoje nós vamos falar no capítulo 4, do versículo 7 ao 16. Acompanhe comigo a leitura na projeção. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Paulo, no primeiro capítulo que estudamos, ele faz uma reflexão, traz um resumo do quanto nós fomos abençoados por Deus. E uma dessas bênçãos que Paulo revela é a capacidade e a possibilidade de sermos adotados como filho. E Paulo diz que não temos falta de nada, porque fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestes. E temos também a redenção e a remissão de pecados. E, acima de tudo, recebemos o Espírito Santo. Então, no primeiro capítulo, Paulo faz esse resumo do quanto Deus nos abençoou. No capítulo 2, ele nos mostra e pede para que façamos uma reflexão como era a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo, pela ação da graça. No capítulo 3, vemos a grande ação de Deus beneficiando os gentios que estavam separados de Deus e agora são beneficiados também pela salvação, pela essa graça que nos acolhe e nos dá acesso a Deus. Ou seja, os 3 primeiros capítulos, ele ensina o quanto nós já recebemos de Deus. E no capítulo 4, Paulo começa a pôr em prática, que vai do 4 até o 6, nos dando as instruções de como colocar em prática, de como vivenciar no dia a dia, como desfrutar, como aplicar esses benefícios às nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos falar. No versículo 7, Paulo diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós
segundo a proporção do dom de Cristo. Essa graça aqui não é a graça salvadora, é a graça capacitadora, que nos prepara, nos capacita, nos dá ferramentas para o exercício do serviço na obra de Cristo. Essa graça aqui, identificada por uma palavra no grego, charismata, de onde vem a palavra carismático no português. Ou seja, essa palavra graça aqui é um charisma, é um dom, uma capacitação, é onde somos aperfeiçoados para o exercício da obra de Deus. E Paulo diz que nós recebemos esse charisma, esse dom, segundo a vontade de Cristo, conforme Cristo deseja repartir para cada um. Não é na proporção que nós queremos ou nós somos injustiçados, porque um recebe mais do que o outro. Não, Cristo é quem nos dá segundo a proporção que Ele mesmo decide. Então Paulo, ele parte daquilo que todos os cristãos têm em comum, que são os dons, porque ele diz, olha, foi concedida a cada um de nós, todos nós recebemos dons. Então Paulo parte daquilo que nos une, que nos torna iguais, semelhantes, que são os dons. Ele parte daqui para aquilo que nos difere um do outro, que também são os dons espirituais. Por que nos difere? Nos difere? Porque há uma diversidade de dons. Os dons não são semelhantes, não são iguais. Ou seja, todos nós temos dons, mas são dons específicos. Então esses dons, essa especificidade dos dons nos difere uns dos outros. Mas, apesar disso, estamos unidos pela condição de todos nós termos sido beneficiados por esse dom. Então Paulo mostra que ao mesmo tempo nós estamos unidos e ao mesmo tempo somos diferentes uns dos outros. E eu acredito ser essa diferença a grande luta da igreja, de unir, de trabalhar, de organizar esses diferentes dons, colocando numa só direção para que possa trabalhar em benefício da obra. Os dons são dados para unir a igreja. Os dons são habilidades que são nos dadas para que possamos servir a Deus e aos irmãos de tal modo que Cristo seja glorificado através das nossas vidas, através desse exercício dos dons. Então Paulo diz que os dons ele tem uma direção, como é que poderia dizer? Os dons têm um benefício, foi dado para uma causa específica, para o benefício da igreja e também para o benefício do nosso próximo. E Paulo diz que Cristo distribuiu esses dons, como já disse, na proporção que Ele desejou. Mas isso é interessante, porque você já imaginou se todos nós tivéssemos recebido o dom apenas de cantar? Quem iria pregar? Se todos tivessem recebido apenas aquele dom que nos puxa para a assistência social, para a obra social, quem iria ensinar e pregar o Evangelho para essas pessoas que vêm por causa da assistência social? Então, nós vemos aqui que a sabedoria de Deus, ela não prejudica, pelo contrário, ela trabalha para a edificação. Por mais que seja difícil colocar em prática e utilizar essa diversidade de dons, nós temos que lutar para isso. Porque o tema da minha mensagem é exatamente isso: a unidade
na diversidade. Unidade na diversidade. Como unir isso? Como colocar isso em prática? Como usufruir dessa tão grande diversidade? Aí você pode dizer, mas como que eu posso descobrir esse dom e desenvolvê-lo? Através da comunhão na igreja, através do envolvimento na igreja, através da disposição para o serviço na igreja. Porque os dons, por mais que sejam nos dados individualmente e diferentes uns dos outros, eles não são apenas um presente particular para o nosso próprio deleite. O dom não é um presente particular que eu posso utilizar da forma que eu desejo, mas são instrumento com o qual nós devemos utilizá-los em prol do corpo de Cristo. Embora eu tenha recebido individualmente, você tenha recebido um dom individualmente, ele não é um presente ou uma dádiva que eu possa usar para o meu próprio benefício. Esse dom ele só é útil e só encontra o seu sentido quando ele é utilizado em prol dos outros, em prol da obra e em prol do meu semelhante. Porque nós vemos a grande dificuldade que Paulo encontrou na igreja de Corinto, que era uma igreja onde tinha, vamos dizer assim, todos os dons. Aquela igreja foi muito abençoada com os dons do Espírito Santo, mas que pela falta de sabedoria, pela essa falta de entendimento, que essa diversidade de dons deveria trabalhar em benefício da igreja, virou uma guerra entre os irmãos. Ao invés dos irmãos se unirem e unir força e tornarem-se fortes pela a união dessa diversidade, virou um combate, uma disputa de quem era melhor, quem tinha o dom mais excelente. Então, uma vez que eu não uso o dom para benefício da obra e em benefício do outro, eu posso utilizá-lo para combater os meus irmãos, me tornando orgulhoso, me considerando mais especial do que o meu semelhante. Então Paulo diz que Cristo nos dá segundo Ele mesmo determinou. E aí no versículo 8 ele diz, por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo faz uma citação do Salmo 68, 18, que refere-se a Deus e também a quem diga que refere-se a Moisés, quando ele subiu para receber as tábuas da lei e dar sabedoria aos homens, dar aquela palavra aos homens. Mas Paulo faz uma analogia com Cristo e diz que ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. O que é esse cativeiro? De uma forma bem prática e bem simples, lá em 1 João, acho que 3,8, diz que para isso o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, de uma forma bem prática, que possamos entender, Cristo ele veio, nos resgatou do pecado, né? Da carne, do mundo e também das garras de Satanás. Então, qual era o nosso cativeiro? Era o pecado. Cristo vindo com a sua morte lá na cruz, levou esse cativeiro que estava sobre nós, e agora nós, ao invés de estarmos presos ao pecado, somos cativos a Cristo. Então, Paulo diz que ele veio, subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. E uma vez liberto, ele nos deu dons, nos beneficiou. Ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. Esse versículo tem os tradutores, os pesquisadores encontram bastante dificuldade. Em 1 Pedro diz que Jesus desceu e pregou aos espíritos que estavam em prisões, né? Mas isso aqui nada tem a ver com aquele lá de Pedro. Há quem diga
que essa questão da descida é apenas a descida de Cristo, como largou sua glória e veio aqui à terra. Então, isso simboliza a descida até a terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Esse versículo, John Stott diz que essa questão de aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, representa a plenitude do poder de Cristo, que tanto é preenchido aqui na terra, como também é preenchido nos céus. Ou seja, não há um espaço no universo que não tenha a presença de Cristo, que esteja ausente a presença de Cristo. Ou seja, ao descer e ao subir, ele preencheu com a sua presença todos os lugares. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestre. Vale a pena analisar umas questões aqui. Paulo diz que foi Cristo mesmo o doador dos dons. Foi Ele mesmo quem escolheu, quem doou. Foi Ele quem deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Vale a pena analisar que o dom do apostolado, ele tinha que compor, ou tinha que ter pelo menos 3 qualificações. Tinha que ter conhecido pessoalmente a Cristo, isso está em 1 Coríntios 9:12. Tinha que ser uma testemunha ocular de sua ressurreição, Atos 1, 21 e 23, e ter o seu ministério autenticado com milagres especiais. Essas eram as especificações dos apóstolos. Nesse sentido, não temos mais apóstolos hoje, nesse sentido. Porém, no sentido geral, todos nós fomos chamados e somos enviados ao mundo. Todos os cristãos são enviados ao mundo como embaixadores e testemunha de Cristo para participar da missão apostólica da igreja. Dentro dessas 3 especificações que cabia àqueles apóstolos que andaram com Cristo, hoje já não tem mais apóstolos. Mas dentro da visão apostólica da igreja, todos nós somos chamados e somos enviados ao mundo para cumprir essa missão apostólica da igreja. Mas ele diz também que Jesus deu uns para profeta. Nós sabemos que o profeta, não eram eles quem previam o futuro, mas sobretudo aqueles que proclamavam a palavra de Deus. Eles recebiam sua mensagem diretamente do Espírito Santo. Essa também é uma profissão que hoje nós não temos. Por que nós não temos mais profeta dentro dessa especificação? Porque hoje nós temos apenas o dom de profecia. Qual é o dom de profecia? É a exposição fiel da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa profecia. A palavra de Deus já foi revelada, o cânon já foi fechado. Então não há mais necessidade de profetas que recebam direto de Deus algo exclusivo e passe para o povo. Nós temos hoje o dom de profecia, que é a exposição fiel da palavra de Deus. Não há mais necessidade de profeta no caráter dos profetas do Antigo Testamento. Paulo diz também que ele deu para uns o dom de evangelista. Os evangelistas eram aqueles pregadores ou missionários itinerantes, como em nosso tempo nós conhecemos uma figura bem importante, Billy Graham. Billy Graham era o grande evangelista do século XX.
pregava para grandes multidões em diversas nações. Então, Billy Graham era o exemplo de um evangelista, aos moldes do que Paulo está falando. Todos os ministros devem fazer a obra do evangelista. Todos nós temos o ofício de pregar, de anunciar. Paulo diz que os apóstolos e os profetas lançaram o fundamento da igreja, ou seja, a base da igreja, segundo os ensinamentos de Cristo. Já os evangelistas edificaram sobre esse fundamento. Ou seja, os evangelistas não introduziram algo novo. Eles apenas pregaram em cima daquilo que já havia. Os apóstolos e os profetas lançaram o fundamento da igreja. Os profetas profetizando lá no Antigo Testamento, apontando para a igreja, e os apóstolos concluindo esse projeto a partir dos ensinamentos de Cristo. E aí então vêm os evangelistas e edificam sobre esse fundamento, ganhando os perdidos para Cristo. Então esse é o ofício do evangelista: pregar, não algo dele, algo novo, mas algo que já está consolidado, que já foi edificado a partir dos ensinamentos dos apóstolos, para ganhar os perdidos para Cristo. Mas ele diz também que Cristo dá dom para alguns, para pastores e mestres. Pastores e mestres constituem um só ofício, com dupla função. Pastores e mestres é o mesmo ofício, com uma dupla função. O pastor ensina e exorta, alimenta, cuida, protege, vigia e consola as ovelhas. Isso está lá em Atos 20, do 28 a 30. E ele faz isso por meio da palavra. A palavra é o instrumento do pastor. A palavra é o alimento, a vara e também o cajado que o pastor usa. Então nós vemos que esses 5 dons vistos até aqui estão ligados ao ensino da palavra, ao ensino da Escritura. A palavra é o grande instrumento para a edificação da igreja. Nós vemos que Paulo, ele relaciona aqui cinco dons que Cristo dá à igreja para o cuidado da sua igreja, e todos eles estão edificados e são exercidos a partir do ensinamento da palavra de Deus. Então, para finalizar, qual a finalidade desses dons? Cristo deu a cada um na proporção que ele desejou. Cristo deu a alguns dons excelentes, como profeta, como apóstolo, como pastores. Mas qual a finalidade de tudo isso? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, qual a finalidade dos dons? Primeiro, Paulo diz que é para o aperfeiçoamento dos santos. Não encontramos em nenhuma outra parte do Novo Testamento essa palavra grega, katartismos, aperfeiçoamento, embora o verbo corresponda ou seja usado no sentido de consertar, por exemplo, as redes após uma pescaria. Esse aperfeiçoamento está no sentido de ajudar alguém que está em dificuldade,
consertar alguma coisa que foi quebrada, um irmão que está passando por dificuldade. Esses dons foram dados para que seja aperfeiçoado a fé e também o conhecimento de Cristo para aqueles irmãos que estão em dificuldade. Porque também era empregado para restaurar um osso quebrado. No termo político, o termo era usado para pôr de acordo facções opostas. Então, os dons também devem servir para unificar a igreja no momento das divisões e das diferentes opiniões. Os dons devem servir para esse aperfeiçoamento, devem nos unir. Mas também para o desempenho do serviço, para a obra do ministério. Porque a função principal dos pastores e mestres não é fazer a obra, mas treinar os crentes para o serviço. Essa é a função dos pastores e dos mestres, dar treinamentos para que os crentes possam executar a obra de Deus com perfeição. E aqui ele usa um termo diaconia, que significa serviço, que é também que não é usada para descrever a obra de pastores, mas sim a obra do chamado geral, ou seja, para todo o povo de Deus. Então os dons também servem para aperfeiçoamento do serviço, a partir de treinamentos que é dado para os crentes, para que possam desempenhar com perfeição. Mas também esses dons servem para a edificação do corpo de Cristo. A finalidade deles, do exercício dos dons, é a edificação da igreja. E outra vez, John Stott diz que todos os dons espirituais são dons para o serviço. Stott diz que todos os dons espirituais são dons para o serviço. Não são dados para o uso egoísta, mas sim para o uso altruísta, isto é, em benefício das outras pessoas. Stott diz que todos os dons são dons que são utilizados para o serviço. E isso não de forma egoísta, para me beneficiar com alguma coisa, mas deve ser utilizado em benefício do outro. Mas Paulo continua, e ele diz que também serve para nos trazer a maturidade espiritual. Ou seja, nos levar e nos tornar a semelhança de Cristo. Como cristão, meus irmãos, quando somos alcançados pela graça, nós não podemos estar ou ficar estagnados. Precisamos buscar o crescimento e a maturidade espiritual. E Paulo diz que os dons também têm esse benefício de nos levar à maturidade espiritual até que nos tornemos a semelhança de Cristo. Porque Cristo é a nossa vida, nosso exemplo, nossa meta e nossa força. Devemos imitá-lo até chegar à plenitude da estatura do conhecimento de Cristo. E Paulo diz que a grande dificuldade que nos limita é exatamente essa capacidade de conhecimento de Cristo. E por não termos o conhecimento do Filho de Deus, ou seja, de forma perfeita, nós somos levados, ou podemos ser levados, como meninos agitados de um lado para o outro, como um vento, com qualquer vento de doutrina. E Paulo, ele traz uma analogia de um barco que é açoitado no mar de um lado para o outro, até aqueles que estão no barco ficarem tontos. E aí ele diz que aquele que não busca a maturidade espiritual está sujeito a ser enganado e ser levado por qualquer vento de doutrina, qualquer novidade, qualquer modismo. Abriu uma igreja agora que está assim, o negócio está bombando lá. Vamos para lá. Mas será que é uma igreja bíblica? Que tipo de ensinamento estão dando lá? Mas Paulo diz que
os crentes que não buscam a maturidade espiritual vivem nesse movimento de não encontrar um lugar certo, por não conhecerem verdadeiramente a Cristo. E tornam-os meninos, são meninos espirituais. Porém ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo diz que esses dons têm que ser desempenhados em amor, porque nós sabemos que o amor é o que aperfeiçoa, né? É o que une, é o que rompe as diferenças. Então Paulo diz que esses dons devem ser exercitados em amor, deve seguir a verdade em amor. A verdade sem amor torna-se rude, mas o amor sem verdade torna-se hipocrisia. E nós sabemos que tem que existir o amor, porque uma verdade sem amor, né? Existem aquelas pessoas que levam tudo como um linguajar bem popular, ferro e fogo, né? Que se acham justos demais, sábios demais, e muitas vezes estão até corretos, mas tornam-se pessoas difíceis de lidar, porque não existe amor nas suas ações. Então tornam-se pessoas difíceis, pessoas rudes. Mas Paulo diz que também esses dons servem para a cooperação espiritual. É só de Cristo como cabeça que o corpo recebe toda a capacidade para crescer e para desenvolver sua atividade, recebendo a direção certa para funcionar como unidade coordenada. Ou seja, somente a partir de Cristo como cabeça que cada um desses dons tomam a sua direção certa e se posicionam na igreja para cumprir aquilo pelo qual foi criado. Cada membro do corpo, não importa o quão simples a pessoa se considere, ele tem um ministério importante para exercer em favor do outro. Ainda que a pessoa diga assim: eu não tenho dom nenhum, nunca identifiquei nenhum dom. Você tem um dom. E por mais simples que seja, esse dom pode ser utilizado em benefício do outro e em benefício da igreja. O corpo cresce quando os membros crescem, e eles crescem quando alimentam uns aos outros com a palavra de Deus. Um cristão isolado não pode ministrar aos outros e nem receber ministração. Aquele que se isola nem pode ministrar e nem pode receber ministração. Então, a necessidade de estarmos unidos a partir de Cristo e através das ferramentas que Ele nos tem dado, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então Paulo diz que quando a igreja encontra essa unidade na grande diversidade de dons, ela cresce e também se fortalece, ela aumenta. Então, quero deixar só uma palavra para aplicação. Primeiro ponto: devemos buscar em todo o tempo o conhecimento de Cristo, a maturidade espiritual, para que não sejamos enganados por falsa doutrina. Devemos ter um coração aberto, humilde e ensinável, para que possamos crescer a partir do ensinamento, do conhecimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Senhor, graças te damos, porque mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de poder partilhar da tua palavra, aprender do teu amor, o quanto o Senhor quis nos abençoar e nos abençoou, e o quanto o Senhor nos dotou com ferramentas capazes, Senhor, de ser utilizadas e úteis para serem utilizadas na tua obra. Abençoe-nos, nos dando a capacidade de observar, de compreender o dom de cada um, Senhor, para que nós possamos utilizá-lo
em benefício da tua obra, para que assim possa crescer e se fortalecer e o teu nome ser glorificado. Em o nome de Jesus. Amém.